Graça e paz, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez o irmão Aldo Lima falando aqui, sempre na direção e na orientação de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Glória a Deus. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos mais uma parte de um discurso, de uma fala, de um ensinamento do apóstolo Paulo, servo de Cristo, para a igreja de Coríntio. E aqui, nessa ocasião, nós percebemos com muita clareza uma preocupação do apóstolo Paulo levando o ensinamento correto da palavra de Deus, a doutrina pura, o evangelho autêntico, mais uma vez aos corações daqueles irmãos que, diga-se de passagem, meus amados irmãos, aos poucos estava dando legalidade à idolatria. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta, ele diz: meus amados, fugi da idolatria. Bem sabemos que a cidade de Coríntio era uma cidade importante, uma cidade localizada em um ponto estratégico, uma cidade portuária, uma cidade onde a sua mão de obra era importada, os seus produtos eram exportados, uma cidade de um grande movimento. Louvado seja Deus, uma cidade bastante importante, porém a idolatria reinava ali. O politeísmo era, meus amados irmãos, de maneira exagerada ali. Mas o monoteísmo também, ou seja, a adoração ao Deus único, ao Deus Criador do céu e da terra, prevalecia ali. A igreja foi fundada, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, o homem de Deus escolhido pelo próprio Jesus, ele foi uma luz, ele foi uma referência e ele deixou uma igreja fundada como referência naquele lugar também. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, veja bem, a idolatria, ela se caracteriza, veja bem, meus amados irmãos, como a idolatria é perigosa. A idolatria, ela se caracteriza uma prostituição, se caracteriza uma traição ao Deus único, ao Deus Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas, meus amados irmãos, idolatria não é só adorar a imagem de escultura. Idolatria também é adorar uma roupa, adorar pessoas, adorar uma foto, adorar lugares, adorar coisas vivas ou mortas. E preste atenção a uma coisa: nada, nenhuma criatura, nem vivo, nem morto, nem coisa alguma pode tomar o lugar de Deus, pode tomar a posição do Criador. E Deus jamais, ele se coloca na posição de criatura. Jamais, meus amados irmãos, Deus é substituído como Criador para a posição de criatura. Veja bem, mas as pessoas, para dar legalidade à idolatria, muitos deles, em qualquer cultura, acaba dizendo que simplesmente olhar para uma foto, para um ídolo, para alguma coisa viva ou morta, não está idolatrando, mas está apenas venerando. É como que tivesse olhando cada coisa, cada lugar, cada estátua, cada ídolo, como se fosse uma representação de Deus. Mas, meus amados irmãos, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Jamais Deus se colocará no lugar da criatura. Então, ver as coisas da natureza, a criação de Deus é uma coisa. Perceber a criação de Deus é extremamente importante. Mas ter alguma coisa criada por Deus, e principalmente criada pelo homem, como se fosse adorar ao próprio Deus, meus amados irmãos, isso é fora de cogitação. Então tenhamos muito cuidado de que forma estamos apresentando o nosso culto a Deus. Se é um culto puro, racional, exclusivo a Deus, ou se estamos dando lugar à idolatria de uma forma ou de outra. Se estamos adorando o homem, adorando pregadores, cantores, foto, imagem, ídolo, estátua, tenhamos cuidado. Conselho do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor nessa ocasião aqui, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, é: meus amados, fugi da idolatria. A idolatria é uma traição a Deus. Tenhamos muito cuidado. Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.